Graça, misericórdia e paz, pessoal, muito bom dia. Nós estamos começando aqui no canal um quadro chamado Café e Bíblia. Esse quadro é fruto de um trabalho que eu já tenho feito há mais de um ano e eu fazia por áudio, via WhatsApp. E minha irmã, todos os dias, a irmã Natália, um abraço aí para a irmã Natália, todos os dias ela escutava o áudio tomando café. E eu pensei, por que não transformar esse áudio em vídeo, para ter uma interação maior com vocês? Então, hoje é o primeiro dia e durante essa semana eu gostaria de falar sobre a língua, o poder da língua e os seus desdobramentos. E o texto que eu gostaria de ler, já pega sua Bíblia comigo? Você está tomando café, talvez está longe de pegar a Bíblia? Hoje, pode pegar o seu celular. Pega o seu celular, abre comigo em Provérbios capítulo 18, versículo de número 21. Provérbios 18, 21. Essa versão NVI diz assim, ó: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Outras versões dizem assim: a morte e a língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Então, antes de tratar sobre todos os aspectos da língua, tanto positivamente quanto negativamente, eu queria falar com vocês sobre o poder da língua. A língua é o membro mais forte do corpo, não somente porque a gente utiliza muito da língua, mas porque ela pode transformar realidades. Você, através do que você fala, você pode mudar a sua realidade espiritual, a sua realidade financeira, a sua realidade relacional. Ou seja, a língua tem esse poder de transformar a sua vida. Eu queria te mostrar um exemplo. Tem um pastor batista chamado Martin Luther King. Ele lutou por conta dessa questão racial nos Estados Unidos, que é muito forte. Questão de segregação, preto para um lado. Eu nem sei se pode falar preto. Pode falar preto, Samuel? Não tem nada a ver, né? Então tá. Negro para um lado e branco para o outro. Eu não sei se você já assistiu, com certeza já assistiu, assisti muito. Todo Mundo Odeia o Chris. Escola de branco, ônibus de branco, bairro de preto, aquela coisa toda. E esse pastor lutou muito por isso. E como que ele lutou? Quais foram as armas que ele utilizou, além de oração e todas essas que a gente já conhece? A língua. E no seu discurso mais famoso, ele disse o seguinte: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que os meus filhos sejam julgados, não pela sua cor de pele, mas pela dignidade de seu caráter. O Martin Luther King revolucionou a nação americana através da língua. Então, nós podemos transformar não somente a nossa vida, a nossa realidade, mas a realidade de todas as pessoas que estão ao nosso redor através do poder da língua. Morte e vida, é bênção e maldição, tudo na ponta da sua língua. Olha só quão importante é você dominar não somente o conteúdo bíblico, mas também a comunicação. É importante nós sabermos falar. Às vezes, você já teve essa impressão que você falou certo? É o que tinha que falar, aquela pessoa precisava escutar isso. Você falou certo para a pessoa certa, na hora certa, estava tudo certo, mas do jeito errado. Ela recebeu de outra forma. Então, a comunicação não é somente o que você fala, mas é o que o outro entende. Eu sempre friso essa questão porque é primordial. Comunicação, ela é muito importante. E a Bíblia vai dizer, a gente vai ver durante toda essa semana, o quão poderosa é a língua. Eu vou citar um exemplo bíblico, porque tem irmãos que gostam de exemplo bíblico. Eu vou te dar um exemplo bíblico de uma mulher que, além de linda, ela era tão linda que ela foi elevada ao grau de rainha. E ela é tão linda e rainha que, além disso tudo, ela tinha uma qualidade, uma virtude de usar muito bem a sua língua. Toda a nação judaica iria morrer. Todos. Ou seja, Jesus talvez nem viria se não fosse a intervenção dessa mulher. Essa mulher, ela se chama Esther. A rainha Esther, em uma conversa com o rei Assuero, ela transformou o destino da nação. Talvez com uma conversa com seu pai, você pode transformar a realidade da sua casa. Numa conversa com seu filho, você pode transformar o destino desse garoto. Então, nós precisamos de entender que a língua é poderosa. Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Tiago, o irmão de Jesus, na carta de Tiago, ele vai falar que a língua ela pode ser usada por
para três coisas distintas. A língua ela pode ser usada para dirigir, e ele cita o exemplo de um cavalo que pode ser domado através da língua. Ele diz do leme, que também pode dirigir. O leme de um navio, né, que é pequenininho, mas dirige o navio. A nossa língua, mediante nosso corpo, ela é bem pequena, mas ela vai dirigir o nosso futuro com toda certeza. Então ele fala do poder de dirigir, ele fala do poder de destruir. Ele fala assim, a língua é como um fogo ou como um veneno. Ele fala, uma fagulha põe em chamas tão grande selva, por causa de, às vezes, uma palavra. Então ela tem o poder para dirigir, tem o poder para destruir, e aí depois ele fala que ela pode ser como uma fonte. E fonte no deserto, é legal a gente pensar que fonte num lugar que não tem água é muito importante. Ou seja, aonde que não tem comunicação, chega você e começa a falar bem, e começa... Eu tô falando falar bem, gente, eu não sei o que você entende que falar bem, Samuel, mas falar bem não é falar bonito, não é usar palavra diferente, rebuscado. É falar bem, é falar assertivo. É como eu tava dizendo, é falar certo, pra pessoa certa, na hora certa e do jeito certo. Isso é falar bem. Então, quando Tiago fala que a pessoa que fala bem é como uma fonte no deserto. A pessoa que fala bem é como uma árvore frutífera, que dá frutos. Então, se nós quisermos frutos, e frutos que façam a diferença na nossa vida, nós precisamos aprender a nos comunicar. E nada melhor do que a palavra de Deus. A Bíblia vai nos ensinar. Eu vou te dar outro exemplo. Eu gosto também de exemplo bíblico. Eu falei que só o pessoal gosta, mas eu também gosto. E um exemplo bíblico é Filemão. O apóstolo Paulo, ele fala assim, tenho ouvido que você tem reanimado o coração dos santos e tal. E aí ele chega no finalzinho da carta de Filemão, na hora que você tiver um tempinho, você lê, coloca um áudio para você escutar. O apóstolo Paulo fala assim, é um capítulo só. Ele fala assim, reanima-me o coração. Então, a língua tem esse poder de reanimar a pessoa abatida, tem esse poder de motivar aquela pessoa que já está cabisbaixa, que não quer saber de mais nada. Então, por isso, durante toda essa semana, hoje eu estou lendo aqui Provérbios 18 e 21, que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A partir desse versículo nós vamos, durante toda essa semana, pensar sobre a língua, sobre os seus desdobramentos. Eu vou falar aqui sobre fofoca, sobre lisonja, sobre murmuração, talvez, vou pensar se vou falar sobre isso. Mas deixa aí nos comentários o que você quer que eu fale sobre a língua à luz da palavra de Deus, que eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai ser edificante para você. Então, para começar o seu dia, saiba que a sua língua é poderosa e use ela para o seu benefício próprio e o benefício de outras pessoas. Não use ela para destruir, use ela para construir. Ao invés de construir muros com a sua língua, construa pontes para trazer aquela pessoa para perto, para mudar aquela realidade e para fazer diferença na sua vida, na vida de muita gente. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua manhã e até amanhã, às 7 horas da manhã, Café e Bíblia, conto com vocês. Já deixe seu like, já deixe seu comentário. Não esquece de comentar qual assunto sobre a língua que você quer ouvir, que eu já vou lançar amanhã, tá bom? Deus abençoe vocês, valeu!